Aviso de conteúdo. Esta narrativa aborda desaparecimento, sofrimento psíquico e morte. Se esse tema é sensível para você, por favor considere assistir acompanhado ou procurar suporte. Um fusca vermelho, enterrado em sal e tempo, aparece entre pedras numa praia quase sem nome do litoral sul de Santa Catarina. O veículo, corroído pela maresia e pela vegetação costeira, estava virado para o mar, como se tivesse sido deixado ali há muito tempo. Janelas opacas, volante endurecido, o banco do motorista tomado por areia. No chassi, um número que parecia pequeno demais para conter uma história tão grande, apontou para um nome que muitos na cidade ainda pronunciavam com voz baixa: Marcelo Silva. O registro policial mostrava uma data que cortava o ar como um relógio parado: 16 de abril de 2016. Exatamente 1 hora antes do casamento que deveria ser o dia mais feliz da sua vida. Pouco depois da descoberta, biólogos e peritos descreveram aquele encontro com uma mistura de técnica e reverência. O carro estava em um ponto de difícil acesso na praia do Morro Vermelho, um trecho de costa que a maré guardava com ciúmes. Restos humanos foram encontrados no interior, em condição avançada de degradação. A identificação do chassi estabeleceu a posse do veículo. Meses depois, exames genéticos confirmariam, de forma lenta e contida, que os restos pertenciam a quem a cidade chamava de o rapaz do Fusca. A reportagem que começa aqui parte desse encontro, um objeto que volta do mar, e junto com ele, uma família inteira que volta a viver um luto antigo e instável. Para evitar equívocos desde o início, no fio desta narrativa, houve uma adaptação deliberada. Nos registros originais, Marcelo trabalhava com funções administrativas. Para acompanhar o recorte do título que acompanha esta história, ele será apresentado como fotógrafo profissional de casamentos, um ajuste narrativo que aproxima a profissão do choque que marcou aquela data. Essa mudança não altera o núcleo emocional dos fatos investigados, nem os elementos cronológicos principais. É uma escolha de enfoque para entender melhor a contradição de alguém cuja vida era atravessada por celebrações que ele próprio não sabia como habitar. Mas a história de Marcelo começa muito antes do Fusca na areia. Começa numa casa com varanda e cortina de renda, num bairro onde todo mundo sabia o nome dos outros e onde as janelas se abriam para conversas longas demais sobre o que era certo e o que não era. Regina, mãe, tinha a voz e a prática do cuidado intenso. Chamava o filho de meu milagre, palavra que usava com frequência, como quem pronunciava uma prece a cada refeição. Paulo, o pai, era menos palavra e mais presença retraída. Aceitava decisões da mulher sem grandes confrontos, como se o lar fosse um palco de consentimentos silenciosos. Marcelo nasceu em uma noite de festa, que para Regina significou a confirmação de tudo aquilo que havia esperado. Filho único. Cresceu sob uma proteção que se confundia com responsabilidade exclusiva. As cadeiras da casa pareciam ter sido colocadas para observar, mais do que para sentar. Aos olhos dos vizinhos, havia conforto. Na prática cotidiana, havia limites postos com delicadeza e firmeza. Escolhas eram feitas por ele e para ele, com a intenção de livrá-lo de erros que, na cabeça de sua mãe, podiam ser evitados. Desde cedo, Marcelo demonstrou inclinações artísticas. Guardava cadernos com desenhos, recortava imagens de revistas e colecionava pequenos fragmentos visuais, o brilho de um tecido, a curva de um sorriso, o formato de uma folha. Ninguém o pressionou para abandonar aquilo. Ao contrário, havia sorrisos de aprovação, mas os limites daquela aprovação se manifestavam de outra forma. Quando chegou a hora de decidir rumo profissional, as opções oferecidas eram práticas, seguras, previsíveis. Havia uma expectativa silenciosa de que ele não se perdesse em carreiras incertas. O princípio de autonomia para Marcelo foi uma sucessão de portas levemente cerradas. Quando era adolescente, os horários eram administrados com um zelo que soava como proteção. Regina costumava justificar. É pro teu bem, dizia, quase como se repetisse um mantra. Essas palavras repetidas têm a força de uma paisagem que se instala. Aos poucos, o mundo do filho passa a caber no quadro feito pela mãe. Ele cresceu muito amoroso, mas também muito obediente, lembraria anos depois uma amiga de escola. Na juventude, quando outros garotos exploravam grupos e experimentavam decisões,
Marcelo se via preso entre o desejo e o hábito de submeter escolhas a um outro. Era um efeito sutil, mas duradouro. A inclinação criativa foi sendo domesticada por agendas seguras. Mesmo assim, a câmera, um presente de um tio que também via com esperança o talento do jovem, viria a ser o seu interlocutor mais fiel. Fotografar casamentos era ao mesmo tempo a realização de um gosto estético e a manutenção de uma carreira que aceitava os contornos da família. Ele aprendeu a captar momentos de alegria que não necessariamente pertenceriam à sua própria vivência. Seu trabalho era traduzir celebração em imagem, mesmo quando a sensação de pertencimento não estava presente. Os primeiros sinais de que algo mais profundo corria por baixo da superfície vieram devagar, em gestos pequenos que, somados, criaram uma linha de tensão. Regina notou noites em que o filho não conseguia dormir. Amigos repararam em súbitos episódios de falta de apetite. João, amigo de infância, conta que Marcelo passou a se isolar em períodos que pareciam não ter lógica. Ele sumia por horas, às vezes dias. Quando voltava, estava magro, falava pouco. A gente achava que era cansaço, trabalho. Essas observações, discretas, foram sendo arquivadas como nervosismo por quem via de fora. Para Marcelo, porém, eram sinais que se enraizavam numa sensação persistente, a de viver uma vida medida por uma régua alheia. O relacionamento com Carolina trouxe um alívio imediato e genuíno. Carolina não era apenas uma companhia, era alguém que pareceu capacitar Marcelo a sentir desejo próprio, a projetar futuras pequenas independências. Eles se conheceram numa festa de amigos em comum. Havia entre os dois uma simplicidade que tornou imediata a atração. Conversas longas, passeios, o riso fácil. Para Regina, Carolina era a moça perfeita. Para Marcelo, era um coração que o aceitava, ainda que com cicatrizes. O noivado foi anunciado como natural sequência. Ambos queriam construir uma vida juntos. A partir do momento em que o casamento deixou de ser uma ideia para se tornar um evento material, o ambiente mudou. Planos foram feitos com entusiasmo e, ao mesmo tempo, com pressões. Regina, que sempre assumira parte das decisões do filho, passou a interferir no planejamento com a mesma intensidade que o fizera na infância dele. Havia listas, fornecedores, pagamentos, convites. A celebração passou a ser projetada em grande escala. 200 convidados, um cenário que o bairro inteiro comentaria, fotografias que deveriam, nas intenções, eternizar felicidade. Havia ainda a realidade das contas. Empréstimos foram contraídos para cobrir custos que pareciam essenciais à manutenção de uma imagem de família bem-sucedida. Para quem trabalhava com festas como fotógrafo, a montagem daquele dia tinha ambivalência. Por um lado, era a consagração profissional, grandes álbuns, contatos, recomendações. Por outro, era a concretização de um protocolo social que Marcelo sentia pesar sobre seus ombros. A pressão para que o casamento fosse perfeito não era apenas externa, era, sobretudo, uma internalização do que significava não decepcionar a mãe. O que para muitos era apenas um gasto a mais, para Marcelo significava a confirmação de um papel que ele carregava desde criança. Os sintomas que vinham crescendo tornaram-se mais intensos à medida que o grande dia se aproximava. Perdeu peso, a insônia se agravou, noites em claro, olhos vazios ao amanhecer. Pequenos ataques de pânico começaram a surgir em situações que antes não provocavam tanto incômodo. Reuniões com fornecedores, provas do traje, ouvir a contagem de convidados. Em uma ocasião, João acompanhou o amigo a uma sessão com um médico, onde foram apontados sinais compatíveis com transtorno de ansiedade e episódios de pânico. O termo clínico entrou na narrativa familiar como uma etiqueta que, para alguns, justificou a intensidade do sofrimento. Para outros, foi algo a ser minimizado ou escondido. Nos círculos de amizade, havia tentativas de apoio. Mensagens à noite perguntavam se ele estava bem. Força, cara, era a resposta padrão do grupo, escrita com a mesma pressa que se escreve no cotidiano das redes. Essas palavras, por sua brevidade, não alcançavam o fundo do que Marcelo vivia. Na casa, Regina interpretava as crises como nervosismo de quem está noivo. Tentou reforçar cuidados e, ao mesmo tempo, manter os comandos do planejamento. A gente só queria que tudo saísse certo, diria ela mais tarde, com a voz pendendo para a dor.
O dia do casamento foi preparado como gerência de um momento solene. Havia cronogramas impressos e enviados a fornecedores, horários para maquiagem, última prova do terno, teste de luzes. Para Marcelo, porém, a cerimônia tinha outra dimensão. O relógio parecia encurtar o espaço para respirar. Na manhã, que deveria ser de alegria, as sensações físicas se sobrepunham. Palpitações, sudorese, tontura. Amigos notaram a palidez, o gesto de afastar-se por instantes. Carolina, atenta, tentava segurar pontes, sussurrava palavras de incentivo, propunha cancelar a parte que o deixava mais ansioso, oferecia-se para remarcar. Havia amor, mas havia também um conjunto de forças que pesavam, expectativas familiares, compromissos financeiros, a própria imagem pública de um evento que já ocupava o calendário de muitos. A rotina do dia avançou até um ponto previsível. Havia cerimônia marcada para o início da noite, havia olhares alinhados por meses. Marcelo, arrumado no terno que tinha sido escolhido para acalmar impressões, mostrou sinais de inquietação. Num corredor da casa, minutos antes de sair para a cerimônia, conversou rapidamente com João. "Não sei se consigo", murmurou. João tentou oferecer alternativas práticas. Respirar, beber água, esperar mais um pouco. "Vai dar certo", disse, com a esperança que se diz quando não há palavra melhor. Em vez de entrar no carro que o levaria à igreja, Marcelo saiu da casa e entrou no Fusca. As portas fecharam. O motor ligou. Não foi um gesto dramático. Foi uma decisão tomada em silêncio. Ele dirigiu em direção à costa, para um trecho de praia cuja existência só alguns moradores conheciam. As testemunhas lembrariam depois dos últimos instantes visíveis. Uma figura no banco do motorista, luzes recuando na estrada, o som do motor perdendo-se na noite. O trajeto até o Morro Vermelho passou por ruas que Marcelo conhecia desde menino, um deslocamento que, aos olhos de quem olhava de fora, parecia não ter direção. O caminho para a costa foi acompanhado por pensamentos que ninguém ouviria. A cada quilômetro, o casamento e tudo o que dele se esperava ia ficando para trás. A maré naquela noite estava calma, com um ruído baixo e constante que acabou por se tornar companhia. Quando chegou à praia, ele estacionou próximo às rochas, onde o vento fazia um desenho próprio na areia. Abriu a janela do carro e deixou que o ar úmido marcasse o tempo. Era como se a paisagem permitisse um recuo. O mar, largo e indiferente, oferecia uma distância diferente da cidade barulhenta da qual vinha. Ao olhar para dentro do acontecimento, é importante medir as palavras. Não há nos registros que chegaram à imprensa de imediato uma afirmação categórica sobre o que ocorreu naquele Fusca naquela noite. A deterioração do carro e a exposição ao mar complicaram qualquer análise definitiva. Investigadores que trabalharam no local falaram em hipóteses, possivelmente um encerramento voluntário, possivelmente outra circunstância, mas não foi possível determinar, em razão da degradação, um método preciso. Essa incerteza, mais do que um detalhe técnico, passou a ser o motor do sofrimento da família. Viver sem uma explicação completa é conviver com uma pergunta permanente. Quando Marcelo saiu naquele carro, deixou mais do que um terno no cabide. Deixou mensagens sem resposta, planos de vida interrompidos. Uma noiva que, num intervalo de horas, veria a expectativa transformada em suspeita e, depois, em ausência. Carolina, que deveria entrar por um corredor de flores, encontrou-se presa entre a dúvida e o luto. Primeiro a dúvida do abandono, depois a dor de um desaparecimento. Regina, olhando para as cadeiras vazias na casa, viu materializar-se um receio amplificado. A sensação de que, por mais que cuidasse, não havia cuidado capaz de conter aquela queda. Nos dias seguintes, a cidade se dividiu entre buscas e perguntas. A polícia fez rastreamento do aparelho celular de Marcelo, analisou câmeras de segurança da região, ouviu parentes e amigos. A cobertura jornalística acompanhou o caso com pressa e curiosidade. No entanto, quanto mais se procurava por explicações imediatas, mais se esbarrava na ausência de provas. As equipes de busca vasculharam trilhas, foram a pontos de encontro de surfistas e interrogavam motoristas que poderiam ter visto um Fusca passar pela estrada costeira. Tudo isso criou uma sensação de movimento que, paradoxalmente, não devolvia respostas. Para a família, os meses que se seguiram foram de um luto ambíguo, que sociólogos chamaram de perda sem corpo, viver uma ausência que não apresentou o rito final. Regina, especialmente, transformou dias em listas de tarefas que tinham o nome do filho. A casa ganhou, mais do que antes, o cheiro de quem espera retorno. Paulo se recolheu ainda mais. Carolina tentou, nos meses seguintes, reorganizar a vida,
mas cada fotografia que um amigo lhe enviava, cada lembrança de que deveria ter sido uma noiva, era um corte que reabria a ferida. João, o amigo, passou a visitar com frequência, como quem patrulha o tempo para garantir que nada se dissolva de vez. A incompletude da cena, um carro sem explicação definitiva, uma vida sem fechamento, deixou marcas não apenas nos lares, mas na cidade. Histórias foram contadas em cafés e em igrejas. Perguntas se tornaram enredos de conversas de varanda. O desaparecimento de Marcelo virou uma das narrativas que as pessoas repetiam quando falavam do perigo de decisões não conversadas, da importância de acolher quem sofre, do quanto a imagem de perfeição social pode pressionar até o limite. E por 8 anos foi assim. Buscas, incertezas, memórias que se organizavam em rituais improvisados. À medida que o tempo corria, alguns começaram a construir formas de seguir. Carolina tentou refazer a vida. Amigos casaram, tiveram filhos. Regina envelheceu com a presença constante de um vazio à mesa. Mas o espaço que Marcelo ocupou nunca foi realmente preenchido. Havia sempre um lugar na conversa, uma foto antiga no porta-retrato. A cidade, por sua vez, manteve a história como lembrete de algo que não deveria ser ignorado: a fragilidade humana, a intersecção de expectativas e sofrimento. O reencontro do Fusca com a paisagem em março de 2024 reabriu frestas que pareciam cicatrizadas. Os peritos chegaram ao local com equipamentos de costume: luvas, sacos plásticos para amostras, cadernetas. Horas de trabalho transformaram-se em relatórios que seriam lidos com atenção por quem havia passado anos pensando naquele carro. A identificação do chassi foi o primeiro nó que se desfez. O veículo, de fato, pertencera a Marcelo. Alguns meses depois, exames de DNA, realizados com o cuidado que o caso exigia, confirmaram o que muitos esperavam e poucos podiam aceitar de imediato. As amostras encontradas no interior eram compatíveis com a sua identidade. O que parecia impossível, o retorno de um objeto longamente perdido, trouxe consigo a certeza fria de que havia um término, ainda que as condições exatas daquilo que se passou nunca pudessem ser definidas em todos os seus detalhes. Quando a notícia da identificação se espalhou, reacenderam-se memórias, e com as memórias outra necessidade humana: o enterro como rito final. Em junho de 2024, com a presença de parentes, amigos e algumas testemunhas da investigação, foi realizado um sepultamento discreto. Não houve espetáculo, nem previsão midiática exagerada. Houve sim silêncio pesado e discursos curtos, cheios de palavras que tentavam, na vulnerabilidade, dizer algo que não reparava a perda. Regina, diante do caixão fechado, proferiu poucas frases. Dizia-se que a confirmação biológica ajudava a encerrar algumas lacunas, mas outras perguntas permaneceram, sobretudo aquelas que falavam daquilo que de fato levou Marcelo até aquele ponto de encontro com o mar. Enquanto a família tentava recompor-se, a cidade e os amigos fizeram o que sabem fazer: olhar para a história como lição. Conversas sobre saúde mental ganharam um tom mais amplo, menos estigmatizado, e instituições locais passaram a discutir formas de criar redes de apoio que não passassem apenas por conselhos superficiais. A vida continuou, mas com marcas que permanecem visíveis, fotos nas redes sociais com legendas que lembram gentilezas, encontros onde o nome de Marcelo aparece como um convite à escuta. Ao fechar este bloco da narrativa, a descoberta, o passado que a antecede, a noite em que o noivo saiu sem chegar à cerimônia, resta uma última imagem que tanto inquieta quanto comove: a de um homem que aprendeu a eternizar sorrisos nos álbuns dos outros, enquanto por dentro carregava uma batalha que o mundo tinha dificuldade de ver. A pergunta que paira, ainda sem resposta definitiva, é menos sobre culpabilidade e mais sobre o que nos impede de ouvir quando alguém pede, até de formas veladas, ajuda. Se esta história ressoa com você, se isso desperta perguntas sobre como agir diante de sinais de sofrimento em quem está perto, inscreva-se e acompanhe a investigação completa. Há mais vozes a ouvir, mais documentos a examinar e outras peças desse quebra-cabeça que merecem ser trazidas à luz. Nas semanas que se seguiram à confirmação pelo exame genético, as autoridades revisitaram arquivos antigos com um cuidado quase ritual. Relatórios que por anos haviam ficado engavetados foram extraídos para reanálises, gravações de telefonemas foram reouvidas, mapas do trajeto de 2016 foram sobrepostos a imagens de satélite, tudo para reconstruir o que, aos olhos de quem viveu a ausência, parecia um percurso inevitável e ao mesmo tempo incompreensível.
havia um impulso investigativo que conciliava técnica e compaixão, não apenas apurar fatos, mas oferecer respostas que pudessem ajudar os enlutados a colocar fim ao ciclo de incertezas. A primeira linha de trabalho da polícia, logo em 2016, fora o rastreamento das torres de celular. Os investigadores mapearam os últimos sinais emitidos pelo aparelho de Marcelo, cruzando horários com registros de tráfego nas estradas e imagens de câmeras públicas. O telefone, que naquela noite desaparecera junto com seu dono, havia feito uma última conexão em um ponto próximo à entrada do litoral, horas antes do horário marcado para a cerimônia. Esse ponto de convergência, somado aos relatos de vizinhos que ouviram o motor do Fusca na estrada costeira, foi o primeiro indício de que a cidade, naquela noite, deixara escapar uma rota essencial. No entanto, a geografia do litoral tornava a busca difícil. Trilhas pouco usadas, cânions de areia e um jogo de marés que varre vestígios com rapidez complicavam a ação de quem procurava. Equipes de busca que vasculharam encostas e mangues diversas vezes encontraram apenas pistas que se dissolviam, marcas na areia, objetos perdidos, pegadas que reproduziam o rastro de quem ali passara. Houve, em algumas ocasiões, denúncias equivocadas. Um cocheiro que jurava ter visto o Fusca, um pescador que relatou um carro subindo para a Restinga, mas nenhuma delas conduziu a uma localização definitiva. Era como se a costa, naquela época, aceitasse engolir segredos, sem deixá-los claro. Os relatórios periciais de 2016 descrevem o esforço e a frustração. Amostras foram coletadas, perícias químicas foram requisitadas, e ainda assim havia muitos vazios no quadro. A degradação das eventuais provas ambientais, a ausência de testemunhas diretas e a limitação de equipamentos na época impediram que o caso alcançasse uma conclusão técnica plena. O inquérito, alimentado por diligências e testemunhos, acabou arquivado após tentativas esgotadas de localizar o jovem. Arquivar, naquele contexto, não significou esquecimento, significou a imposição burocrática de um ponto final provisório, até que novos elementos surgissem. Ao longo dos anos, porém, pequenos sinais mantiveram o assunto vivo. João, amigo de infância, reuniu recortes de jornal e mantinha um dossiê com cartas e recados trocados entre o grupo de amigos. Em noites de lembrança, ele narrava episódios que para muitos pareciam triviais, mas que somados sustentavam a memória de alguém que havia sido mais do que um nome. Gosto de pensar que cada foto que ele tirou guarda um pedaço dele, dizia ele, ao encontrar numa caixa negativos amarelados de casamentos em que Marcelo havia trabalhado apenas como assistente, antes de se dedicar por inteiro à própria carreira. A família viveu anos em dois tempos, entre a busca por pistas externas e a tentativa de reconstrução íntima. Carolina, cuja vida ficara suspensa naquele dia, experimentou a sensação de um futuro interrompido. Nos primeiros meses, alternou entre esperanças de retorno e a necessidade de tomar decisões cotidianas, arrumar papéis financeiros, lidar com fornecedores, responder a perguntas de amigos e parentes que não sabiam como ajudar. Aos poucos, ela começou a retomar atividades profissionais, a se cercar de novos amigos, a aceitar propostas de terapia que ajudassem a processar a ferida. Não houve um momento em que a dor desapareceu, mas houve gestos pequenos de recuperação. A volta a um passeio no parque, um projeto fotográfico que ajudou a colocar em imagens a própria experiência, uma carta escrita e não enviada que depois foi lida em voz alta em encontros de lembrança. Regina viveu a perda de forma distinta e talvez mais visível. A mulher que sempre cuidara, que orientara e decidira com firmeza, encontrou-se à mercê de um vazio que nenhum cuidado poderia preencher. Meses após o desaparecimento, perdeu peso, teve dificuldade para dormir e recusou por algum tempo qualquer conversa que não mencionasse o nome do filho. Amigos próximos notaram uma mudança na fala, menos firme e mais tremente, e em uma tarde chuvosa, uma amiga de longa data a visitou e encontrou, sobre a mesa da cozinha, álbuns de fotos abertos e bilhetes agrupados. Às vezes acho que ele vai aparecer na varanda pedindo um café, confidenciou, num de seus raros momentos de lucidez. Com o tempo, Regina teve pequenas hospitalizações para cuidados relacionados ao estresse e à depressão que se instalou. Os médicos falaram em exaustão emocional, em necessidade de suporte contínuo. A cidade, que antes a via como uma matriarca decidida, passou a observá-la com um olhar outra vez mais suave, como quem passara a entender que cuidar demais não imuniza contra a dor. A reação da comunidade também foi um componente importante desse longo processo.
Igrejas, associações de bairro e coletivos culturais organizaram vigílias e encontros, debates e conversas sobre saúde mental. Numa roda realizada em 2018, fotógrafos locais reuniram-se para discutir pressões da profissão, intensidade de trabalhos em eventos e a normalização do desgaste como moeda de troca. João, que havia se mantido atuante no círculo de amigos de Marcelo, passou a participar de reuniões organizadas pela prefeitura para propor ações de prevenção ao sofrimento psíquico. Era um movimento que, de maneira tímida e gradual, começava a traduzir dor em políticas pequenas. Programação de palestras em escolas, formas de divulgação de linhas de apoio, parcerias com centros de atenção psicossocial. Ao mesmo tempo, a imprensa local manteve o caso vivo em reportagens esporádicas, sempre com o cuidado de não transformar a história em espetáculo. Retornar ao assunto significava para os jornalistas confrontar o limite entre o direito à informação e o respeito ao luto. Quando, em alguma data marcante, surgia uma nova linha de investigação, a família era consultada antes da publicação. Os relatos traziam, além dos dados, o contorno humano que a tragédia imprimira na rotina de muitos. Repórteres que cobriram o desaparecimento em 2016 continuaram a cruzar informações quando novos elementos apareciam, ajudando a criar um arquivo coletivo do que havia acontecido e do que havia sido sentido. O Fusca, depois de localizado em 2024, passou por uma rotina de perícias que envolveu biólogos, peritos criminais e técnicos especializados em conservação de materiais corroídos. Biólogos costeiros explicaram que a ação da maresia e de organismos marinhos acelera processos de decomposição e oxidação, alterando a estrutura dos artefatos e dificultando a obtenção de provas. Em relatórios técnicos, apontaram que a ação do sal e da umidade comprometeu superfícies e acelerou a fragmentação de materiais orgânicos, cenário que, somado ao tempo decorrido, tornou a análise detalhada mais complexa. Ainda assim, graças à combinação entre identificação do chassi e amostras genéticas preservadas em fragmentos, tornou-se possível afirmar a identidade de modo seguro. A confirmação por DNA, embora tenha trazido alívio pela certeza, reabriu feridas. Para muitas famílias que vivem perdas ambíguas, a comprovação material é um duplo corte. Consolida a verdade e, ao mesmo tempo, impede a manutenção daquele fio de esperança que, por anos, os ajudara a levantarem-se. No enterro de junho de 2024, havia silêncio e palavras medidas. A cerimônia foi simples, os discursos curtos e comoventes. João falou em nome dos amigos. Carolina leu um bilhete que não conseguiu terminar sem chorar. Regina tocou o caixão com mãos trêmulas, como se ainda buscasse nele um gesto de controle sobre a vida do filho. A pequena capela ficou cheia de objetos simbólicos, fotografias, uma câmera antiga colocada ao lado de flores, um Fusca em miniatura que alguém havia trazido em homenagem ao carro, que era, de certa forma, a memória material daquele que partira. Do ponto de vista legal, o caso manteve um status peculiar. A polícia, diante da impossibilidade de determinar com precisão a natureza do episódio dentro do veículo, encerrou as investigações sobre a provável causa de morte sem imputar responsabilidades a terceiros. A ausência de elementos que apontassem para crime consumado e a deterioração das provas impediram qualquer acusação. Essa conclusão técnica, embora juridicamente plausível, não encerrou o debate público sobre as circunstâncias que levaram Marcelo àquela praia. Era uma lacuna que, em conversas em cafés e em eventos comunitários, alguém sempre lembrava: a ausência de escuta, o custo psicológico do protocolo social do casamento, as paredes que, em muitos lares, impedem que se fale de sofrimento. No campo da saúde pública, o caso serviu como catalisador para iniciativas locais. Centros de atenção psicossocial ampliaram horários de atendimento, ONGs passaram a oferecer grupos de apoio específicos para pessoas que viviam lutos complexos. Uma clínica universitária lançou estudos sobre a relação entre eventos de alto estresse social, como casamentos de grande porte, e sintomas ansiosos em noivos e profissionais envolvidos. Nenhuma iniciativa prometeu soluções mágicas, todas admitiram que prevenção e cuidado exigem tempo, rede e investimento. Ainda assim, houve um reconhecimento coletivo de que o sofrimento psíquico precisa ser levado mais a sério e que antes do pânico ou da tragédia existem sinais que merecem resposta efetiva. Entre as lições emergentes do caso, uma permanecia particularmente dolorosa: a dificuldade cultural de permitir que homens expressem fragilidade. Desde a infância, Marcelo aprendera que obedecer, agradar e corresponder às expectativas era uma forma de amor.
Essa construção de identidade, comum em muitos contextos familiares, pode ser protetora em alguns aspectos e destruidora em outros. Homens que sofrem frequentemente encontram barreiras que impedem a procura de ajuda. Medo de perder respeito, vergonha de admitir medo, receio de fragilizar laços afetivos. Conversas promovidas após o caso enfatizaram a necessidade de desconstruir ideias rígidas sobre masculinidade e de criar ambientes onde a vulnerabilidade masculina seja reconhecida como expressão legítima de sofrimento. No âmbito profissional, colegas de Marcelo e outros fotógrafos passaram a discutir práticas de trabalho mais saudáveis. Grupos de troca de experiências surgiram nas redes sociais e encontros presenciais. Falar sobre limites de agenda, negociação de valores emocionais do trabalho em eventos, formalização de contratos que prevejam folgas mentais e apoio entre pares. Essas mudanças, ainda embrionárias, sugeriam que uma tragédia pode estimular mudanças de cultura em profissões onde o desgaste é natural e muitas vezes invisibilizado. Houve também, nos anos seguintes, um trabalho de memória. Amigos e familiares organizavam encontros no aniversário de nascimento de Marcelo, exibiam suas fotos favoritas em exposições discretas e mantinham viva a narrativa de alguém que gostava de detalhes visuais. João chegou a coordenar uma pequena mostra fotográfica que reunia imagens de casamentos e retratos capturados por Marcelo. A exposição, simples, circulou por cafés e centros culturais, não como homenagem grandiosa, mas como lembrança de um olhar que encontrou beleza nos pequenos gestos. Do ponto de vista pessoal, os efeitos foram variados. Carolina, em particular, tentou reconstruir uma vida que não permitisse apagar o passado, mas que não ficasse paralisada por ele. Em entrevistas informais, disse que aprendeu a reconhecer sinais em si mesma e nos outros. Noites sem dormir que pediam conversa, apetite perdido que exigia auxílio e que procurou cuidar dessas feridas com terapia e redes de apoio. Não era um retorno à normalidade anterior, era a construção de um novo modo de habitar o mundo, com memória viva e rotina reorganizada. Regina, com o tempo, também ganhou algum espaço para olhar para fora da dor. Não deixou de sentir a perda, nunca deixou. Mas com orientações médicas e visitas regulares de amigos, passou a participar de atividades comunitárias e a ouvir outros relatos de perda. Em encontros, muitas mulheres confessaram a ela que tropeçavam nas mesmas tentações: controlar, decidir, proteger, que em sua bondade havia imposto a Marcelo. Essas conversas, dolorosas e redentoras, permitiram que memórias fossem transformadas em cuidado coletivo. A cidade, por sua vez, guardou a história de Marcelo como lição. Em rodas de conversa, professores mencionavam a necessidade de ensinar jovens a pedir ajuda. Em reuniões de pais, discutia-se como equilibrar proteção e autonomia. Havia a sensação de que, se não era possível impedir o que ocorreu, era ao menos viável reduzir a probabilidade de que o silêncio e o controle se transformassem em pressões fatais. A narrativa do Fusca e do homem que fotografava casamentos cruzou também com reflexões mais amplas sobre rituais sociais. Casamentos são, por natureza, eventos de grande carga simbólica. Sua organização envolve decisões estéticas, financeiras, familiares e emocionais. Quando a expectativa sobre o que um casamento deve ser se torna mais importante do que o que as pessoas verdadeiramente desejam, cria-se um ambiente em que escolhas deixadas de ser discutidas se transformam em fardos. Profissionais da área de eventos e psicólogos consultados por revistas locais passaram a publicar textos que orientavam noivos e famílias a pensar em cerimônias que respeitem limites pessoais, a negociar custos com clareza e a priorizar comunicação sincera entre pares. É importante frisar com cuidado a linha tênue entre contextualizar e culpar. A narrativa aqui não pretende imputar responsabilidade direta a indivíduos por aquilo que ocorreu. Em casos como o de Marcelo, a causalidade é multifatorial e a certeza técnica sobre os últimos momentos muitas vezes inexistente. O que se pode dizer com segurança é que sinais de sofrimento estavam presentes e que respostas simplistas de vai passar não foram suficientes para evitar a escalada. Essa constatação é, ao mesmo tempo, um convite à humildade e um chamado à ação social. Abrir espaço, ouvir sem julgamento e não reduzir o sofrimento alheio a um traço de personalidade maleável. Ao fim desse processo, restam perguntas que talvez nunca recebam respostas completas. Por que exatamente uma pessoa decide partir em silêncio em vez de pedir ajuda? Não há fórmula única.
Cada história traz a trama singular de uma vida: encontros, perdas, expectativas, medos. Em parte, a resposta remete à cultura na qual se viveu, formas de cuidado que confundem proteção com sufocamento, valores que medem sucesso em aparências, estruturas sociais que não oferecem formas práticas de acolhimento. Em parte, a resposta refere-se a fatores individuais e de saúde: insônia, ataques de pânico, isolamento, perda de apetite. Sinais que, quando ignorados, podem transformar um sofrimento administrável em uma crise. O legado de casos como este é, portanto, ambíguo. Há sim tragédia, há perda, há uma família que conviveu com a dúvida por anos. Mas há também um movimento de mudança, de quem aprendeu a olhar diferente para denúncias sutis de sofrimento. É essa dimensão dupla, lamentar sim, e também buscar transformação, que as comunidades precisam cultivar. Para quem assiste a essa história e sente uma inquietação que toca a própria vida, vale uma última orientação clara. Sinais como isolamento prolongado, insônia intensa, perda de apetite, mudanças abruptas no comportamento e relatos frequentes de sensação de desespero merecem atenção. Não se trata de diagnósticos públicos, mas de observar e perguntar com cuidado. Falar abertamente com quem demonstra esses sinais, oferecer companhia sem julgar, encorajar a busca de ajuda profissional e, quando necessário, procurar linhas de apoio são ações concretas que podem realmente fazer diferença. Se você ou alguém que você conhece precisa conversar com alguém agora, no Brasil, o Centro de Valorização da Vida, CVV, atende pelo número 188, com atendimento 24 horas. Em situações de emergência médica, procure o serviço de pronto atendimento local ou disque o número de emergência. Buscar ajuda é um gesto de coragem e não de fraqueza. Ao encerrar esta narrativa, há um pedido simples que se impõe: observar. Olhar para dentro das casas onde moram nossos amigos, colegas, familiares, escutar sem imediata tentativa de conserto, permitir que a vulnerabilidade circule sem rótulos. Se esta história mexeu com você, se despertou a necessidade de agir, compartilhe com quem possa se interessar e busque, junto com sua comunidade, formas práticas de apoiar. Não há garantias de que sempre será suficiente, mas há, pelo menos, a oportunidade de que menos pessoas se sintam obrigadas a carregar o próprio sofrimento em silêncio. A história de Marcelo, aqui narrada com o respeito e a cautela que o caso exige, é, antes de tudo, um lembrete. Vidas se constroem na intersecção entre cuidado e autonomia, e quando esse equilíbrio se perde, as consequências podem ser profundas. Guardemos esse ensinamento. Se quiser conferir recursos adicionais, artigos e linhas de apoio mencionados nesta reportagem, eles estão listados na descrição deste vídeo. Obrigado por ouvir com atenção e por participar, ainda que de forma silenciosa, de uma conversa que pode salvar vidas.